aprender um pouquinho mais dos seus mandamentos, né? Porque eles deixou para a gente uma regra que nós teríamos que seguir para que pudéssemos ter uma vida futura melhor. Então, se hoje estamos aqui, é graças a Ele, graças à sua benevolência, graças à sua misericórdia, o amor que Ele tem para os seus filhos. Deus sempre foi um ser muito grandioso em nossas vidas, a cada momento, a cada amanhecer, a cada entardecer. Muito grandioso em nossos pensamentos, muito grandioso em nossos atos. Então, Deus, de uma certa forma, quando nos criou simples e ignorantes, Ele também já nos deixou junto com a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, da forma que nós usarmos ele, é que nos vai conduzir ao nosso objetivo, que é uma perfeição, que é uma semelhança ao nosso Pai. Jamais seremos iguais ao Pai, mas seremos semelhantes. Então, assim, o reino de Deus, que por milhares e milhares de anos vem sendo implantado no planeta Terra, que é um reino de misericórdia, um reino de bondade. Eu digo misericórdia porque é muito complexo a bondade, o amor que o nosso Pai Celestial tem por nós. Em toda a nossa caminhada evolutiva, Deus sempre está presente nos momentos bons e nos dando suporte nos momentos difíceis. E cada um de nós que observa seus mandamentos, que observa a sua vontade, com certeza teremos ali meios mais fáceis de seguir a nossa caminhada e buscar a nossa perfeição. E essa perfeição, ela chegará a cada um de nós no momento certo, no momento em que nós estivermos prontos para assumir realmente o tão sonhado, tão almejado reino de Deus. E nós podemos, assim, de uma certa forma, dividir o reino de Deus em duas partes. Nós temos, primeiramente, o reino da justiça e depois o reino da justiça e amor. E como começa o reino da justiça? Nós começamos lá atrás um pouco, desde os tempos diluvianos, com Noé, quando Deus, então, percebe que Noé e sua família era uma família alinhada nos mandamentos de Deus, no conhecimento de Deus. Até naquela época ainda não tinham os mandamentos, mas era uma família reta que seguia todo o pensamento, toda a sua atividade de vida e um Deus único. Então era uma família que, ao contrário dos que falam que foram os eleitos, não, que elegeram Deus como a sua meta de vida. Então, desde os tempos diluvianos, Deus vem nos mostrar que é um Pai misericordioso, que é um Pai de amor, um Pai de muita paciência. Então, a partir do momento que acontece o dilúvio, que aquela devasta da terra sobre os seres que ali existiam, se formos observar tudo que aconteceu ali, nós podemos dizer a benevolência do nosso Pai. Porque a perversão de um povo estava ali naquele momento. Então, Deus escolheu a família de Noé, porque era uma família reta, uma família de linha, uma família que seguia aquilo que Deus planejava para o seu reino. E de Noé para cá, nós tivemos muitos grandes nomes que, no percurso da aprimoração do ser humano, grandes homens, grandes nomes, grandes mulheres que aceitaram as missões de trazer para aquele
povo daquela época, os ensinamentos e as leis que o nosso Pai Celestial nos imporia naquele momento, naquela época, para que nós buscássemos, então, o reino de Deus. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é uma coisa só, não tem diferença. Mateus Levi, ou Levi Mateus, os apóstolos de Cristo, nós vamos chegar lá, no Cristo, ele usava muito o termo reino dos céus, porque naquela época os judeus mais conservadores não falavam muito, não usavam muito falar o nome de Deus, porque achavam Deus muito sagrado. Então, falavam-se muito pouco, então falava céus. E então, Mateus Levi, o apóstolo de Cristo, ele usou muito esse termo reino dos céus, mas que na realidade é o mesmo que reino de Deus, não tem diferença nenhuma. Então, a gente busca o entendimento assim de que reino de Deus e reino dos céus faz parte de um objetivo só, faz parte de uma vontade só, que é o nosso Pai Celestial que coordena tudo, os critérios, todas as leis que devemos seguir. Então, quando Deus criou o homem simples e ignorante, ele então viu que a perversão do ser humano estava muito explícito naquela época. Portanto, quando ele ordena, então, a Noé que juntasse um casal de cada animal e a sua família e colocasse dentro de uma arca, ele sabia que teria que perpetuar a raça de cada um. Então, daquela forma que ele usou para fazer com que dali desse outra sequência a seres humanos, porque, na realidade, Deus sentiu que necessitava de mudar os costumes de um povo. E os costumes de povo naquela época, porque, segundo Paulo de Tarso, até a lei não existia o pecado. Então, os costumes daquelas épocas eram costumes pesados, eram costumes de perversidade mesmo. Então, a única forma que o Pai Celestial encontrou para fundar, primeiramente, o reino da justiça, ele teria, então, que acabar com aquele costume antigo do povo. E os costumes daquele povo, naquela época, não eram costumes fáceis de se tratar. Deus, observando aquilo, vendo que havia tamanha perversão, havia tamanha idolatria de ídolos de barro, de ídolos de bronze. Então, Deus usa de uma certa benevolência com o próprio ser humano daquela época, dando a ele uma nova chance de se redimir. Por várias vezes, Deus procura trabalhar o ser humano para que ele possa se redimir, até chegar ao ponto que não se redime, chegar ao ponto que não mudam os seus costumes. Então, é necessário um momento da intervenção de Deus para que mantenha ali aquele reino de justiça. E aquele reino de justiça que Deus nos mostra é o reino que nós temos que implantar primeiro em nosso dia a dia. Primeiro nós temos que ser justos. A justiça que nos torna grandes. E a partir do momento que nós começamos, então, a sermos justos, nós começamos, então, a entender o amor. Mas para sermos justos, para sermos mais humanos, nós precisávamos, então, desde aqueles tempos, mudar os nossos costumes. E para mudar o costume de um povo, sinceramente, naquela época era necessário, então, que Deus mudasse um povo. E Deus usava de formas extraordinárias para que aquela mudança dos costumes dos povos daquela época teria que acontecer, porque senão não teria como implantar o tão esperado, o tão almejado para nós, o reino de Deus, o reino dos céus. Então, desde os tempos diluvianos, então, vem
aparecendo grandes nomes, grandes homens, grandes mulheres, trazendo para nós todo aquilo que o nosso Senhor Deus queria. De Abrão até o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Cristo, foram 1.800 anos de um tempo para outro. Então, Deus usa também de paciência. Deus, além da benevolência, usa de paciência. Ele espera o tempo necessário. Então, Abrão, que mais tarde na terra de Canaã se tornou Abraão, Abrão era um semita, descendente de Sem, filho de Noé, não participando ali do reino de Judá, fazia parte da terra de Ur. Deus observa então ali que a família de Abrão era uma família reta, uma família de linha. Deus então começa a observar a vida de Abrão. E Deus então ordena que Abraão saia da terra de Ur e vai até a terra de Canaã, a terra que Deus promete que ali construiria uma grande nação. Só que chegando ali na terra de Canaã, Abrão teria todo um processo para que ele modificasse os costumes de um povo. No entanto, a primeira ordem do nosso pai para Abrão era que não se misturasse, não se contaminasse com os costumes daquele povo. E segundo os historiadores, segundo os teólogos, na realidade, aquele povo cananeu, aquele povo ali, eram tão perversos quanto o povo de Sodoma e Gomorra. Ali, a idolatria, ali, a crença em vários deuses era muito grande. E também a prostituição, e também os abortos. Conta-se os historiadores que naquela época os guerreiros chegavam de batalha e, por ter vencido uma batalha, eles chegavam, os pais ofereciam filhas para que satisfazesse aqueles guerreiros e vieram chamar os filhos indesejáveis. Então, eles criavam ali, então, estátuas grandes de bronze e as mães jogavam ali dentro daquelas crianças para que ocorresse ali aquele crime, para se livrarem daquelas crianças por serem filhos indesejados. E também a série de abortos que acontecia naquela época na terra cananeia. E Abraão tinha que purificar aquele povo. E como estava tendo muita dificuldade que Abraão de mudar, porque a família de Abraão era um grupo pequeno que teria que modificar o costume daquele povo. Deus, então, para dar um suporte a Abraão, ali naquela terra de Cananéia, na terra de Canaã, dos cananeus, então abaixa uma grande fome e seca. Abraão, então, foge para o Egito com a sua família. E Deus, então, de sua benevolência, buscando fazer o seu reino de justiça, tira a família de Abraão da terra de Canaã e leva para o Egito. Deus ordena que Canaã fuja para o Egito. Que Abraão fuja para o Egito. Então, Abraão fugiu para o Egito e Deus faz aquela devassa, então, na terra de Canaã, com a fome, com a sede. Então, Abraão fica por um tempo no Egito e retorna para a terra de Canaã. Abraão fica mais um tempo na terra de Canaã, tentando modificar a cultura daquele povo, tentando fazer com que implante o reino de Deus naquela terra, que é a terra prometida por Deus, que Deus deu a ele para que ali se formasse uma nova família de seres humanos que habitariam a terra. Então, Abraão volta para a terra de Canaã e, mais uma vez, sem tanto sucesso, por ser a idolatria muito grande naquela época, novamente chega na terra de Canaã, a terra do leite e mel, chega ali a seca, a fome. Novamente, Abraão volta para o Egito, tirando seu povo da fome. E nesse período, Abraão
fica ali na terra egípcia por muitos e muitos anos, e onde o povo judeu começa então a se multiplicar. E a multiplicação foi tanta que os historiadores contam que chegam ali a 3 milhões de pessoas naquela época, sendo escravizados pelo povo egípcio. Então Abraão vai à morte, vai a óbito, e aquele povo continua sendo escravizado ali naquela terra egípcia, sem ter opções para que saia daquela terra, porque o próprio faraó não permitia, temendo ali uma grande rebelião de pessoas que faziam parte daquele grupo judeu que ali estavam sendo escravizados. Então, nesse meio tempo, o faraó daquela época já indignado, medo de uma represália, uma rebelião, então ordenam ali que comece então a matar as crianças pequenas daquela época, todos os filhos de pessoas do meio judeu. E naquele momento, um filho de um judeu é deixado em um cesto, em um rio, que pelas mãos de Deus chega até a filha do faraó. A filha do faraó, então, pega essa criança e começa, então, a cuidar dessa criança e coloca ali o nome de Moisés. E Moisés cresce ali no meio de todo aquele povo, aquela escravidão. E Deus, então, vendo que Moisés era uma pessoa reta, já adulto, chama Moisés e ordena, então, a Moisés que tirasse o seu povo do Egito. Então, oi, Elias. Oi, Elias. Ah, tá aqui, eu sei como é que mexe aqui. A irmã ligando para você aqui. Ai, ai, ai. Desculpa aí, foi um pequeno... Mas é assim, então Deus ordena que Moisés fosse até, naquela época, o faraó e pedisse para que retirasse o seu povo da escravidão do Egito. E o próprio Deus falou para Moisés: eu vou endurecer o coração dele para que eu possa trabalhar a minha bondade. E, na realidade, o faraó ali jamais aceitou que fosse retirado aquele povo do Egito, temendo uma represália, temendo uma rebelião. Então, o faraó mesmo não aceitava. Então, Deus começa, então, na sua bondade, na sua misericórdia, formatando também ali o seu reino, começa, então, a mandar as pragas do Egito. E é importante a gente observar que quando, chegando as pragas do Egito, o que seria atacado somente o que pertencia aos egípcios. Nada era atacado ao povo judeu. Então, os bois egípcios, as cabras egípcias, e tudo que era do povo egípcio, naquela época, era atacado pelas pragas que Deus mandava naquela terra do Egito. Então, a gente observa o quão Deus era bondoso com aquele povo que seguia a sua linha. A gente observa que o quão Deus traria naquela época já benefícios para aquele povo que aceitava os seus mandamentos. Deus, então, usava de homens de linhas retas, pessoas de grande vontade de seguir os teus mandamentos. Deus usava aqueles homens para que pregassem e mostrassem
que o reino dos céus já estava ali. O reino dos céus, a sua justiça já estava começando. A justiça de Deus era um povo sem perversão. A justiça de Deus era um povo sem prostituição, sem idolatria. Portanto, Deus queria criar um povo justo naquela época, mas na necessidade precisava, então, de mudar aqueles costumes. Então, ele usava, então, da sua bondade de Deus, da sua benevolência e o seu poder de Deus, para que mudasse, então, né, o conceito de um povo com relação à sua idolatria, com relação à sua perversidade. Então, com essas pragas que surgiram no Egito, Moisés, então, consegue tirar o povo para fora do Egito. Mas o faraó, arrependido, então começa a perseguir, e essa história nós todos sabemos, né, do êxodo, da saída, começa a perseguir. Então, Deus usa de tudo o que ele pode para que o povo siga adiante para a terra prometida, lá atrás, a terra que foi prometida a Abraão, Isaac, Jacó. Né? Então, Moisés segue adiante, então, aquilo que foi ordenado por Deus, que pega o seu povo e leve para a terra de Canaã, a terra prometida. No entanto, Moisés, então, fica por 40 anos andando em círculos em um deserto de 20 quilômetros quadrados. Mas ele teria também que, como foi ordenado por nosso Pai Celestial, que mudar o costume também do povo judeu. Porque já naquela época, nesses 400 anos que o povo judeu permaneceu escravos do povo egípcio, houve ali certa contaminação com relação a alguma perversidade, a alguma idolatria. Então, Moisés precisava ficar durante esse tempo num deserto de 20 quilômetros quadrados. Nós podemos notar que é um deserto que é a distância daqui à cidade de Arcos, mas ele permaneceu por 40 anos ali, mudando a cultura daquele povo. No entanto, quando Moisés vai pela segunda vez no Monte Sinai, quando ele vem trazer os mandamentos de Deus, ele encontra lá nos acampamentos algumas estados de idolatria, até um bezerro de ouro que é citado no Velho Testamento. E ali Deus ordena, então, que Moisés chama a família de Levi, que foi a única família que permaneceu do lado de Moisés naquele momento de dificuldade, e a espada. Foram naqueles líderes ali que estavam fazendo tumulto, criando rebelião contra Moisés. Então, ali eles levam todo a fio da espada. Então, Moisés consegue, naquele momento, manter a paz daquele grupo naquela época, que havia ali, então, aquela manifestação contrária a um só Deus, porque já estavam fazendo, naquele momento, idolatria a um bezerro de ouro. E Moisés, então, consegue, através dos mandamentos de Deus, através das orientações de nosso Pai Celestial, conduzir esse povo durante 40 anos no deserto e mudar a concepção de um povo, para que chegasse à terra de Canaã. E Moisés, seguindo os preceitos do nosso Senhor Deus, então consegue mudar esse conceito desse povo e levar à terra de Canaã. Só que o nosso Moisés não consegue chegar à terra de Canaã. Ele morre antes, mas é um ser brilhante, um ser extraordinário, que aceita ali os mandamentos do nosso Pai, que aceita aquilo que Deus nos impõe para que nós possamos seguir nesse reino de justiça, que era implantado primeiramente para que nós pudéssemos também depois termos o reino de amor. E passado todos esses anos, esses milênios, nós chegamos então
já com o nosso povo, com a nossa humanidade, já mais ou menos em uma linha encaminhada com relação ao reino de Deus, já entendendo que só existia um Deus, aquele povo que aceitou, que elegeu Deus como seu único Deus, então já começa a ter um entendimento de amor ao próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas, de ser justo, de ser reto. Então aquele povo, guiado por Deus, guiado por Moisés, guiado por Abraão, Isaac, Jacó, então começa a entender que Deus está presente, Deus onipotente, Deus também onisciente, Deus muito paciente. Esses seres que vieram à frente trazer para a gente as coisas de Deus, os mandamentos de Deus, trazer para nós naquela época, passaram por muitos sofrimentos, passaram por muitos abalos. Teve momentos que o próprio Abraão teve que mentir que era irmão de Sara, sua mulher, a Saraiva, né, naquela época. Por quantas vezes ele teve que mentir para que ele tinha uma missão a seguir, mas por medo de que eles o matassem, para ficar com sua esposa, que já naquela época, ali no Egito, a esposa de Abraão já tinha por volta de 70 anos de idade e era uma mulher muito linda. E ele tinha uma missão. Então, ele, chegando nesses locais, ele tinha que mentir ali, temendo a sua morte, porque eles poderiam matá-lo para ficar com Sara. Como também aconteceu com Isaac, que teve que mentir que era irmão de Rebeca por ser uma mulher muito linda e vivia numa época de perversão, numa época de maldades, uma época que não existia compaixão de um ser humano com o outro. Então, Abraão, por ser um estrangeiro em terra egípcia, temia, então, que fosse ali agredido, até morto, por causa da beleza de sua mulher. E também por achar que as pessoas que ali conviviam em seu meio o achavam um estrangeiro e não cultuavam o mesmo Deus. Mas acontecia muitas vezes que as pessoas que Abraão temia também cultuavam o seu Deus. E é importante, por todas essas passagens, por todos esses seres incríveis que aceitaram essas missões, para nos trazer essas leis de Deus, para nos trazer, nos mostrar como devemos seguir as nossas vidas, as nossas linhas, para nos mostrar esse caminho da verdade, da vida, que em breve eu tenho certeza que nós também vamos percorrer a passos largos. Nós hoje já conseguimos ver aquela pequena luz no final do túnel, porque nós estamos também já botando o pé nesse caminho, conseguimos andar um pouco mais eretos com relação aos ensinamentos e com relação às leis de Deus, as leis divinas que tanto nos proporciona hoje mais tranquilidade, mais paz. Nosso Senhor é tão bondoso que nos proporciona também a doutrina dos Espíritos, que tanto tem nos esclarecido as coisas, tanto com relação às coisas passadas, com relação às coisas futuras. A doutrina espírita vem nos mostrar, vem nos clarear também com relação às nossas vidas, os nossos objetivos nessa terra. E é muito importante a gente lembrar desses seres extraordinários que começou atrás com Noé, chegando até João Batista, que foram seres que aceitaram a missão de ser filhos de Deus, que foram seres que aceitaram a missão de trazer para nós tudo aquilo que o nosso Pai Celestial, que o nosso Pai de amor e de bondade deseja de nós. Esse reino de justiça que Ele implantou em nosso planeta Terra também,
ele já estaria no nosso meio. E com o passar dos tempos, com o passar dos milênios, o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e era Deus, o Verbo era Deus. E habitou entre nós. E o momento mais sublime da vida do ser humano, Deus coloca entre nós o nosso irmão maior, o nosso querido, extraordinário, incomparável Jesus Cristo, que vem juntamente com o reino de justiça trazer o reino de amor. Jesus Cristo, com sua pureza, com sua angelitude, ele consegue colocar junto a justiça e o amor. Jesus Cristo, nas suas pregações, ele consegue trazer a suavidade junto com a justiça, ele consegue trazer o amor junto com a justiça, ele consegue reunir em teu aprisco aqueles povos que naquela época já aceitavam a ideia de um só Deus, de um só Pai. Jesus Cristo, então, extraordinariamente, vem nos mostrar que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Jesus Cristo traz para nós todos os ensinamentos e nos diz que não vim destruir a lei, sim fazê-la cumprir. E se nós começarmos a entender que lá no Sermão do Monte, ali está toda a lei de Deus. No Sermão do Monte, Jesus Cristo nos mostra que o reino dos céus já estava aqui na terra. Jesus, por muitas vezes, disse: o reino dos céus está entre vós. O reino dos céus está próximo. Então ele mostrava que quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o nosso próprio Deus estava ali, naquele ser, e por muitas vezes falava: eu e o Pai somos um. Veio nos dizer que antes de Abraão, eu sou. Então, companheiros, o reino de Deus, que nós dividimos aí em duas partes, começa com o reino de justiça, um reino que era necessário. O que aconteceu naquela época, que era necessário que Deus usasse de seu poder para que educasse o povo. Era necessário que tudo aquilo que Deus fez, para que nós tomássemos linha e entendermos que teríamos que ter justiça, teríamos que ser justos com o nosso próximo e com nós mesmos, teríamos que sermos cada vez mais irmãos, teríamos que ser um grupo de seres abençoado pelo Pai Celestial, tão bondoso, misericordioso, que ali, naquele momento, no reino de justiça, teríamos que ser obedientes ao nosso Pai Celestial, teríamos que ser seres realmente humanos. E seria necessário, então, que Deus, de sua forma grandiosa, colocasse entre nós esses seres maravilhosos que aceitaram de forma grandiosa essa missão, essa coragem de oferecer a própria vida para que chegasse até nós o reino de justiça que o nosso Pai Celestial estava implantando e que já estava em nosso meio, e bastasse que nós observássemos as suas leis. E não estando muito satisfeito, querendo nos ajudar cada vez mais, nosso Pai Celestial, então, manda até nós o seu Filho mais puro, o seu Filho mais angelical, para trazer, nos ensinar, nos mostrar, mais uma vez, como devemos agir, como devemos pensar, como devemos fazer para que nós possamos, então, chegarmos até o reino de Deus, que está entre nós. O reino de Deus, a cada dia que nós acordamos, a cada dia que nós temos a chance de mais um dia de vida, o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está
entre as palavras do Cristo. O reino de Deus está nas atitudes do Cristo. O reino de Deus é o Cristo. O reino de Deus é tudo aquilo que nós sentimos na pele, que tudo aquilo que nos faz, de uma certa forma, sentir aquele arrepio quando nós percebemos que fizemos uma boa ação, quando nós percebemos que ajudamos o nosso próximo, quando nós percebemos que estamos melhorando a cada dia, que estamos buscando ser melhores com nós mesmos, com o nosso próximo, com os nossos familiares, principalmente. E buscando a cada dia, buscando a cada momento esses ensinamentos e nos tornando cada dia mais humildes, mais simples, mais vulneráveis com nós mesmos. Nós estamos adentrando cada vez mais no reino de bondade e de amor. Nós estamos adentrando cada vez mais naquele caminho, naquela verdade, naquela vida que o próprio Cristo veio nos proporcionar, trazendo os teus ensinamentos, veio nos mostrar que necessitamos um dos outros para que possamos crescer juntos. Nós somos uma família universal. Naquelas muitas moradas na casa do Pai, nós temos que buscar o nosso melhoramento para que possamos ir para um mundo melhor, para que possamos sair desse mundo de provas e expiações, para buscar um mundo de angelitude, para buscar um mundo em que não necessitamos mais de perdoar o meu próximo e que não preciso mais de pecar, para que eu seja uma pessoa reta, uma pessoa correta com relação às leis de Deus e os ensinamentos do nosso amado irmão Jesus Cristo. Esses ensinamentos que tanto têm nos feito crescer, que tanto nos têm feito buscar a melhora do nosso dia a dia, que a cada dia que nós acordamos, que hoje nós temos certeza que ao observarmos o sol nascente, nós temos a certeza que é uma dádiva do nosso Senhor. Nós temos a certeza que o pão de cada dia que nós conseguimos levar para dentro dos nossos lares é uma dádiva do nosso Senhor. Nós temos certeza que a saúde que nós temos hoje é uma dádiva do nosso Senhor, que ainda estamos saindo fora desse problema que está passando no nosso mundo, que ainda estamos sobrevivendo a isso, é uma dádiva do nosso Senhor, porque nós tivemos um irmão maior que intercede até hoje por nós. Esse irmão está a cada dia, e a cada dia que passa, nos ajudando, nos orientando. Portanto, caros companheiros, nós temos que agradecer muito a cada dia que nos é concedido para que possamos ter uma melhora nos nossos atos, nos nossos pensamentos, que possamos buscar, então, nesses ensinamentos do nosso irmão maior, Jesus Cristo, que nos proporciona também, hoje, o Consolador, que Ele mesmo nos prometeu, que está aí a nossa doutrina espírita, que nos abre um leque maior. Isso nos torna cada vez mais responsáveis a cada dia com nós mesmos, com o nosso próximo, com nossos atos. Que nós possamos, então, colocar cada vez mais esse nosso Senhor Jesus Cristo nos nossos atos, nos nossos pensamentos, na nossa vontade de melhorar. Que possamos, em breve, como muitos que estão aí em nosso planeta, já caminhando a passos largos naquele caminho que o Cristo veio nos mostrar que é o caminho, a verdade e a vida. Que possamos, então, aprender a agregar o amor com a justiça, que possamos ser justos, mas também que possamos ser amáveis, e justos, que possamos ser cada vez mais cristãos, que possamos ser cada vez mais amorosos com o nosso próximo, buscando, então, nesse contexto que é um reino justo, um reino de amor, buscar aí a nossa meta, o nosso objetivo, que é a nossa semelhança com o Pai Celestial. O nosso próprio irmão maior, Jesus Cristo, nos diz: sois deuses e não sabem. E, na realidade, quando nós sentimos, no toque em nossos corações, quando nós sentimos
do toque das nossas atitudes, que nós proporcionamos algo de bom para o nosso próximo, nós que estamos sendo os beneficiados. Porque a partir daquele momento em que nós conseguimos buscar a nossa própria melhora, para que possamos, de uma forma mais ampla, de uma forma mais pura, de uma forma mais cristã, atender o pedido do nosso próximo, que seja com uma palavra amiga, que seja com um gesto, que seja com uma necessidade básica do nosso irmão, que seja com mostrar um entendimento melhor. Não seja com repreensões, mas buscando mostrar-lhe o caminho correto, buscar passar para ele aquilo que nós estamos conseguindo entender e mostrar a grandeza que é acompanhar os ensinamentos, acompanhar nosso irmão maior, Jesus Cristo, mostrar que não somos nada um sem o outro, mostrar que nós temos que aparar as nossas arestas, primeiro as nossas, para depois mostrar com nossos atos, com as nossas atitudes, o nosso próximo, o nosso irmão, que também passa por momentos difíceis, mas que por não ter um esclarecimento, por não ter um entendimento que nós hoje, na doutrina espírita, nós temos, e que nos torna muito mais responsáveis pelo nosso próximo. E nós temos que agradecer a essa doutrina que nos mostra o amor de Cristo em sua amplitude maior, o amor de Cristo em sua abrangência, mostrando que Cristo realmente não veio destruir a lei, mas fazê-la cumprir, de uma forma amorosa, de uma forma cristã, de uma forma humana. Portanto, é necessário, então, que, a partir do momento que nós começarmos a absorvermos mais os ensinamentos do Cristo, a observarmos mais como ele implantou esse amor em nosso meio, e observarmos mais como Deus montou o seu reino de justiça, e junto com o reino de justiça já veio o reino do amor. Então, é uma junção muito gratificante, porque nós estamos justos de um lado e estamos amorosos do outro. Nós estamos humanos de um lado, nós estamos super-humanos de outro. Então, o reino de Deus, ou o reino dos céus, que já vem sendo implantado, desde quando nós fomos feitos simples e ignorantes, ele vem sendo implantado para que, lá na frente, quando nós chegamos ao nosso objetivo maior, que é a nossa perfeição, que nós possamos chegar a ter aquela semelhança ao nosso Pai Celestial. Tudo isso que foi implantado, nós vamos ter certeza que lá na frente nós, juntamente com Deus, com o nosso irmão maior, Jesus Cristo, com a nossa doutrina espírita, nós combatemos um bom combate, como nos disse o nosso apóstolo maior também, Paulo de Tarso, que por todo esse tempo que foi a sua superconversão, que passou de um perseguidor para um amante de Cristo, nós que possamos ser igual Paulo de Tarso, que nós deixamos de ser perseguidores de coisas ilícitas, que deixamos de ser perseguidores de coisas que não nos convêm com o nosso dia a dia, que não perseguimos isso mais, que isso não seja meta em nossa vida, que não busquemos isso mais, e que possamos ser aquele ser que persegue e vai atrás de Cristo. É aquela perseguição no amor, diferente daquela que acontecia antes com Paulo de Tarso, que perseguia o amor de Cristo, passou a perseguir de forma diferente. Eu tenho que perseguir. Então, de uma forma diferente, nós temos que buscar, então, o amor de Cristo em nossos corações, que possamos perseguir sempre, de uma forma amorosa. Aquilo que Deus nos deixou nos seus mandamentos, aquilo que Cristo nos veio trazer em teus ensinamentos. Então, meus companheiros, que buscamos, então, cada dia, ser mais amáveis com nós mesmos, ser mais amáveis com o nosso próximo, ser mais amáveis
os nossos familiares, enfim, que possamos ter mais prazo com nossos netinhos, com nossos filhinhos, até mesmo com nossos cachorrinhos, que faz parte do nosso estar nesse planeta, que tudo foi feito muito planejado, tudo foi muito elaborado, muito bem elaborado por Deus, o nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que perseguimos então o amor, que seguimos o amor, que seguimos então Deus, que seguimos Jesus Cristo, que então sejamos cada dia melhores, que essa doutrina maravilhosa, essa doutrina espírita, nos faça crescer cada vez mais, nos faça buscar um entendimento melhor, que a cada amanhecer nós possamos ver o sol nascer e agradecer ao nosso Pai Celestial por ter nos dado mais um dia, mais uma chance de sermos melhores, que possamos viver nesse mundo sem sermos desse mundo, que possamos fazer aumentar cada dia mais aquela pequena luz que nós já conseguimos enxergar no final daquele túnel, que é o túnel que nos leva para o objetivo do nosso Pai Celestial, que é a nossa perfeição. Que esse caminho que nós temos que percorrer seja um caminho repleto de paz, de tranquilidade, de amor ao próximo, de vontade de mudar, que seja um caminho extremamente bondoso, que seja um caminho sem espinhos e que nós possamos seguir esse caminho reto, porque hoje nós temos o conhecimento do que é a justiça do nosso Pai e temos o conhecimento do que é o amor do nosso irmão maior, Jesus Cristo, e que possamos fazer essa junção de justiça e amor e que possamos seguir juntos nessa caminhada evolutiva, que eu tenho certeza que nós hoje estamos melhores do que ontem e vamos buscar amanhã estar melhor do que hoje. Que Jesus Cristo abençoe a todos, que o nosso Pai Celestial nos deixe viver nesse reino a cada dia de nossas vidas, que sejamos abençoados cada dia mais através das doutrinas dos Espíritos, para que possamos, então, crescer através desses ensinamentos maravilhosos que tantos nos têm feito chegar a cada dia melhores do que deitamos. Que ao amanhecer, que o sol brilhará a cada dia para nós e que possamos, não muito tardar, estarmos juntos caminhando a passos bem largos e pedir também ao nosso Pai Celestial, ao nosso irmão maior, Jesus Cristo, para que amoleça os corações dos nossos irmãos que ainda têm dificuldade de entender que o reino de Deus é o reino de justiça, é o reino de amor, é o reino de paz. E que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. E se estamos querendo chegar ao Pai, devemos então seguir os ensinamentos do nosso irmão maior, do nosso incomparável, do nosso inigualável, do nosso extraordinário Jesus Cristo, a quem eu amo de paixão. Então, Jesus, muito obrigado por mais um dia. Pai Celestial, muito obrigado por ter implantado esse reino de justiça para que nós possamos ser justos e amorosos. Porque até a justiça dos homens, sendo falha, ainda dá chance para aqueles homens que erram perante a justiça dos homens. E Deus, que é muito maior, Deus que não tem tamanho, jamais iria deixar de nos dar uma chance que nós necessitamos para que possamos crescer cada dia mais. Que Deus abençoe a todos vocês, que o reino de justiça brilhe em todo o coração de vocês, que o reino de amor de Cristo esteja sempre nos corações de vocês e que possamos expandir a todos os caminhos que possamos passar, que possamos expandir esse amor, essa justiça e essa vontade de crescer, essa vontade de sermos verdadeiramente cristãos. E com certeza, nós vamos ser verdadeiramente cristãos. Estamos a um passo à frente, porque nós temos
uma doutrina maravilhosa que nos sustenta a cada dia, a doutrina dos Espíritos, e que esses irmãos do plano espiritual, que a cada dia está conosco, nos oriente, nos mostre e nos dê aquele puxão de orelha, quando nós necessitamos daquele puxão de orelha. Que Jesus Cristo abençoe a todos, que o Pai Celestial conceda a todos um reino de justiça, de paz e de amor. Obrigado a todos.